Então, pessoal, eu tô aqui no meu escritório, dei uma parada rapidinho nos meus afazeres aqui para gravar esse vídeo que tem a intenção de ser bem sintético, falando sobre um pouco da minha experiência pessoal como ex-evangélico praticante. Como assim ex-evangélico praticante? Hoje em dia eu só me considero cristão, mas durante muito tempo eu era o que a gente chama de evangélico praticante. Eu frequentei a igreja presbiteriana ativamente, trabalhei, inclusive estou no hall ali de membros, né? Sou batizado até hoje, nunca me tiraram. É, e, enfim, participava das atividades, achava que eu estar ali batendo ponto naquele lugar que mais parece um clube poderia me conferir uma carteirinha de cristão. Pois bem, a intenção desse vídeo é informar para vocês que nos meus mais de 20 anos, né, frequentando esse ambiente, nunca houve perseguição a cristãos no Brasil. Nunca. E digo mais, o período de maior crescimento dos evangélicos, quantitativamente, foi durante os governos Lula e Dilma. Isso tem como a gente provar com base nos dados. Se não fosse, inclusive, essa janela temporal específica, os evangélicos não seriam a força política que são hoje em dia. Então é falso dizer que houve perseguição. Inclusive, as lideranças, muitas das que dizem isso, né, Silas Malafaia, Magno Malta, o cara da Universal, o cara da Igreja Mundial, todos esses se surfaram, né, na onda do lulismo na época, né, e do petismo. Então, assim, não dá para dizer que houve perseguição. O que aconteceu foi um processo paulatino da igreja se associar a ideologias, a partidarismos, a comportamentos e crenças políticas que não tem nada a ver com o evangelho. Começou a se associar o evangelho com uma posição política específica, o que não é condizente com o perfil até universalista do cristianismo, que é um perfil super multicultural. Você vai numa igreja cristã na Etiópia é uma coisa, você vai numa igreja cristã na periferia é outra, nos Estados Unidos é outra, porque o cristianismo é uma religião plástica. Se você for numa sinagoga ou numa mesquita, ela vai ser muito parecida, com um grau de homogeneidade grande ao redor do mundo. O cristianismo não, justamente por conta dessa sua faceta, né? Então, de repente começou a se associar o cristianismo a uma caixinha, né? Como se o cristão tivesse que ser de direita, ou o cristão tivesse que ser liberal. E, na verdade, assim, os pastores sequer têm informação, sequer têm conhecimento para falar com algum grau de precisão teórica e analítica o que é o liberalismo ou o que é, por exemplo, o conservadorismo, que inclusive em diversos pontos divergem do cristianismo, assim como o socialismo ou qualquer outra ideologia secular, né? Então, o que a gente viu foi um paulatino processo de partidarização das igrejas no Brasil, né? E isso afastou pessoas com um pensamento um pouco mais crítico. As teologias que começaram a ser consumidas e exportadas aqui foram teologias totalmente ideológicas, que se pretendem neutras, mas que servem a um tipo específico, né, de cristão, que seria o cristão protestante ligado ao nacionalismo branco norte-americano. Um cristianismo eurocêntrico também, né, importado lá de fora, que serviu inclusive para se dar suporte a regimes nefastos, como por exemplo o apartheid na África do Sul. Fala aqui da teologia ou do ramo teológico que mobiliza conceitos como, por exemplo, cosmovisão cristã, né, que é uma coisa bonita na teoria, mas que na prática enseja as pessoas a estarem nesse tipo de paranoia política que tomou conta da igreja evangélica. E aí as pessoas estão associando votar em Lula com, pelo amor de Deus, acabar com a liberdade religiosa no Brasil. Isso não faz nenhum sentido, né? Então, assim, houve uma instrumentalização política da fé de muito tempo. Isso invadiu os seminários, isso invadiu os púlpitos das igrejas, e eu presenciei isso. Eu vi políticos subindo no púlpito da minha igreja, eu vi escândalos sexuais acontecendo, absurdos, mas ninguém ligava, porque o foco sempre foi política, né? O foco era impedir as pessoas de entrarem para a universidade e virarem ateístas. Como se, assim, a universidade fosse um antro de doutrinação, né? Aquela coisa que a gente vê ali em filmes, eles sim doutrinários, como Deus não está morto, esse tipo de coisa. Então, é falso
é mentira que houve perseguição a evangélicos. O que houve foi, evidentemente, o evangelho ganhou força e várias pessoas da sociedade, não do governo, começaram a torcer o nariz para o comportamento inconveniente de alguns cristãos, de alguns crentes, que eram chatos, que impuseram, né, suas visões de mundo. E isso é chato, isso não é legal. Então, assim, preconceito com crente da parte de setores mais intelectualizados é uma coisa. Outra coisa é perseguição a cristão. Perseguição a cristão, meu amigo, é coisa séria. Quer saber o que é? Vá para a Coreia do Norte, vá para a Arábia Saudita, que é um país apoiado por Jair Bolsonaro. Aí você vai ver o que é perseguição a cristão. Vá lá para a Arábia Saudita, o príncipe, que hoje em dia se tornou o autocrata lá, Bolsonaro abraçou ele e disse que tinha muito em comum com ele. Então, assim, eu não quero aqui disputar voto de crente. Mas eu queria deixar isso bem claro. Eu convivi ali dentro e sei que o erro está justamente dentro da organização, que ela sim se partidarizou, ela sim se ideologizou e escolheu o caminho da política e passou a idolatrar a política. Então, conversas totalmente enviesadas, uma coisa absolutamente feia, né, de se ver num ambiente que deveria ser voltado para a busca do arrependimento, para a conciliação, para olhar para a cruz. Não. Foi uma associação, né, do cristianismo a uma série de pressupostos políticos que nada tem a ver com a Bíblia. É como se fosse um recorte. Ah, isso aqui, esse candidato concorda comigo. Eita, mas o outro também concorda. Não interessa. Ser cristão é isso. E não dá para dizer, não dá para reduzir o cristianismo, né, a um quadradinho assim, a uma caixinha fixa de pressupostos políticos. Ele é muito maior que isso e a gente não pode dizer que o crente tem que ser do partido A, B ou C. Não pode. Então, a verdade é que nunca houve essa perseguição aos evangélicos no Brasil, né? Nunca houve. No máximo que a gente teve foi uma reação da sociedade e não do Estado, a alguns crentes que estavam sendo muito inconvenientes nos seus locais de trabalho, na universidade, e aí por isso levaram sim uma sanção social muito boa, né? Que é aquela olhadela, aquele risinho, aquele nariz torcido. Isso não é perseguição não, meu amigo, que a perseguição vá para um lugar onde ela ocorre mesmo, de fato, certo? E volto a frisar aqui, muita gente, né, que hoje em dia é pastor e tira foto abraçadinho com o ex-ministro de Bolsonaro, certo? Muitos desses estão aí mentindo, inventando que havia perseguição, que o PT vai acabar com as... Mentira, certo? Isso não aconteceu, nem vai acontecer. Agora, se a igreja quer perder essa pecha que ela ganhou, de gente burra, de gente bolsonarista, de gente fanática, aí se descolhe, por favor, desse cristianismo armamentista, desse cristianismo de cunho bolsonarista, né, que acabou sendo praticado nas igrejas. Eu sou de uma época que era diferente. Eu sou de uma época que se pregava. Você ia para a igreja e você ouvia sobre graça, perdão, misericórdia e o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? A gente ouvia isso. Plano de salvação, né? Depois começou a se adentrar por outros caminhos, né? Começou a se importar uma teologia que sustentava um pensamento político extremamente reacionário, extremamente homogeneizador da sociedade, como se a gente fosse viver num governo cristão e fosse influenciar a sociedade a partir disso. Não é assim que funciona não, meu amiguinho. Então, assim, vamos ser honestos. Vamos fazer uma leitura clara do que aconteceu, né? Nunca houve esse tipo de perseguição aos evangélicos. Isso é falso. E a gente tem que ser honesto e entender que as igrejas, elas sim, passaram a se partidarizar e confundiram as bolas, muito influenciada por esse evangelho, né, eurocêntrico, né, esse evangelho importado ali de Miami, dessas igrejas anglófonas, tá? Que lá nos Estados Unidos a polarização, né, já tinha sequestrado o chamado cinturão da Bíblia e essa teologia foi importada aqui, tá? E as pessoas consumiram acriticamente nos seminários, né? Pessoas despreparadas, pessoas que passaram a vida inteira organizando brincadeira em acampamento, organizando cantina, não passaram em nenhum vestibular, decidiram fazer teologia em qualquer faculdade perto da esquina, e aí começaram a beber dessa teologia e o estrago está feito, tá? Então, repito, não houve perseguição, a gente tem que ser honesto e, assim, vote em quem você quiser.
Só não diga que, não vou votar em Lula porque ele perseguiu cristão, porque ele não é crente. Isso é falso, tá? Isso é falso. Nem Lula é crente, nem Bolsonaro, tá? E, assim, eu vou votar em Lula, porque acredito que Bolsonaro é muito pior, mas não compartilhe mentira, não. É importante a gente ter vergonha na cara.